Tudo devagar, porque já tive pressa e logo este sorriso, porque já chorei demais. Muito antes dos celulares, das redes sociais e das transmissões pela internet, os palcos dos nossos campos da Grande Florianópolis já recebiam grandes batalhas, duelos e grandes conquistas. Alguns clubes não existem mais, alguns jogadores já não jogam mais, mas ficaram em nossas memórias e de quem viveu o grande tempo do futebol amador da Grande Florianópolis. E é este o propósito desse quadro Por Onde Anda. Vamos resgatar e contar a história de grandes jogadores do passado. No episódio de hoje, um jogador veloz, grandes clubes, por muitos anos foi o grande jogador do futebol biguaçuense. Levava em seu nome um time que atuou por muitos anos. Vamos contar a história hoje de um grande craque do futebol da Grande Florianópolis. E aí, galera, acertaram quem é o convidado do episódio 1 do quadro Por Onde Anda? Tenho a honra de receber em nosso quadro ele, Ney da Indil, jogador que fez muito sucesso no futebol da Grande Florianópolis. Obrigado pelo convite, obrigado por ter aceito. É uma honra tê-lo aqui e contar um pouquinho da tua história. Tá bom, querido. Eu te agradeço. Né? Primeiramente, eu quero falar da grande satisfação, né, de ser o primeiro convidado para participar desse quadro, que eu acho que é um quadro que vai pegar na Grande Florianópolis, devido aos grandes atletas que tiveram naquela época, nos anos 80, 90. E eu fico muito grato por esse convite, de ser o primeiro. E vamos ver o que tu tem para perguntar. Conta um pouquinho aí quem é o Ney da Indil fora do campo, foi criado aonde, como é o nome do Ney da Indil? Então, olha só, eu nasci e me criei ali na Colonia, no Estreito, próximo à Marinha, né? E hoje moro ali em Barreiros, São José, perto da Estácio de Sá, né? Tem uma fábrica de móveis sob medida, um galpão do lado da minha casa. E naquela época eu comecei com 15, 16 anos, comecei a jogar ali, né, na Colonia, no Estreito. Nós tínhamos um campo ali na frente da Marinha. E dali fui convidado para jogar futebol salão pelo 6 de janeiro, pelo Juventude, ali no Balneário, né? Cujo treinador era o Bellini. E ali pintou uma proposta para o Bellini, como ia receber uma proposta para ser treinador do Infante Juvenil do Figueirense, do Dente de Leite. E lá acabou levando aquela rapaziada que participava ali dos campeonatos ali de salão, né? Aquela região ali. Então o que houve? Aí comecei no Figueirense com uma idade de 15, 14, 15 para 16 anos, nessa idade. Tive como treinador o Bellini, o treinador até os 16, 17 anos. Depois veio o Joel Paz, juvenil. Depois tivemos o Gersino. E naquela época a gente participava, já jogava com um campeonato de juniores, né? E acabava indo treinar com um profissional. Aí treinávamos, né? Fazíamos treinamento com um profissional. E foi uma grande época, né? E assim que eu tinha 18 para 19 anos, comecei a jogar nos juniores e fazia os coletivos com o profissional, tudo. E acabei subindo profissional, mas não cheguei a fazer contrato profissional, porque naquela época jogava 2 ou 3 jogadores, só podia jogar 3 jogadores juniores no profissional. Então a gente participava do campeonato de juniores, né? E acabava indo, treinava com o profissional, quando tinha coletivo, tudo, né? Então foi naquela época que o futebol nós não dava tanta oportunidade como dão hoje, né? Mas foi uma época boa, né? Foi a época que a gente conseguiu se destacar. Aí eu tive uma lesão muito séria, aí fiquei afastado do Figueirense quase um ano. Aí comecei a trabalhar e não retornei mais. Aí comecei a jogar no amador. Foi onde eu tive a oportunidade de vir para Indil e joguei o campeonato de Iguaçu. Mas antes da Indil, joguei o campeonato de São José. Pelo primeiro clube que eu joguei foi o América de Barreiros.
né, que tinha uma grande equipe, e acabamos tirando em segundo lugar, perdemos para o Saldanha da Gama, e depois vim para o Campeonato de Iguaçu e fiquei 8 anos aqui no Campeonato de Iguaçu. Né? Como é que virou Ney da Indil? Tu esqueceste de falar o teu nome. Como é o teu nome? Exatamente. Ney da Indil. É que desde a... Porque o meu nome, na verdade, é Anailton Eliseu. E desde pequeno me chamava de Ney. E acabei vindo para Indil e botaram o apelido Ney da Indil porque foi um dos times que eu mais joguei, entendeu? Então, aí foi um momento espetacular, né? Aqui no Campeonato de Iguaçu. Campeonato muito forte, tinha muitos jogadores bons, né? Jogadores que se destacavam, né? Raimundo, o goleiro Juscelio lá do Pescador, tinha Gorinho, tinha... Ah, meu Deus do céu, tinha muitos jogadores bons, né? Então, era um campeonato muito forte, muita torcida, e a Indil também pagava vários jogadores, né? Tu eras um deles? Sim, claro, eu, Tita, Edson, vários jogadores, né? A maioria dos jogadores eram pagos. Né? Inclusive, fiquei sabendo que alguns eram até funcionários da Indil, né? Do frigorífico, né? Exatamente. Tinha o Wilton, que esteve no Figueirense comigo também, foi funcionário também da Indil. Eu tive quase um ano também funcionário da Indil, que trabalhava na área de escritório, né? Fazia parte de contabilidade. E o campeonato era assim. Tive no BAC também, tive uma época no BAC, que o dono do Vitória Regis, né, fazia o pagamento do pessoal, né? Cada empresário fazia o pagamento e o dono do Vitória Regis na época me pagava. Então era um campeonato muito forte, né? Vendaval também tu passasse, né? Tive no Vendaval. Vendaval já tive mais no final de carreira. Os 40 anos, nós fomos, não sei se foi tricampeão ou 4 vezes campeão consecutivo aqui no Vendaval, né? Era um time muito bom, né? Jogava eu, o Bal, Tita, Gelásio. A qualidade era fora de série. Né? Pessoal, acompanha esse vídeo agora da exclusiva Colchões da Praça. A gente volta em 1 minuto com a história aqui do Ney da Indil. Terça-feira de muita novidade, eu quero a sua opinião, hein? Eu tô com o meu gosto ou não? Olha esse sofá. Super estiloso. A almofada dele toda em D26 no soft, almofada removível, tá, gente? E esse braço em corina, hein? Que espetáculo. E o Slow, hein? Olha esse sofá. Estiloso, super confortável. E é claro, ele pede uma Netflix, pede uma novela, aquele futebol. Estiloso demais pra sua casa, hein? E o, claro, queridinho da loja voltou, né? Berlim, 2,70 m nesse soft azul com porta-copo, carregador por indução e USB. E para você que quer um sofá mais compacto, olha esse sofá Living, Oreo, no linho verde água. Lindo, sensacional esse sofá. Tá esperando o quê? Vem aqui tomar um café comigo e ver as novidades. Tô te esperando. Ney, quero saber um pouquinho mais dessa grande equipe da Indil. Como é que era a estrutura naquela época? Era considerado um time semi-profissional, vamos dizer assim. Na altura que se passava o futebol, era das melhores estruturas. Como é que era um pouquinho vestiário, regalias, o pós-jogo? Quem eram os jogadores que faziam parte daquela equipe? Fala um pouquinho do time da Indil. O time da Indil era um time que dava muitas condições, né, para os jogadores. Né? Existia 2 funcionários que cuidavam a semana toda do campo. Tá? A gente chegava no vestiário, já tinha chuteira engraxada, a roupa, tudo certinho, cada bancada tinha, né? Tinha um nome, tinha a roupa, então a estrutura era fora de série. Né? E os jogadores, né? Muitos jogadores bons, jogadores que eram impressionantes. Né? No caso do Tita, do Edson, que era muito talento. Tinha o Julinho, que fazia o quarto homem pela esquerda, que era muito inteligente, batia muito bem na bola. O Caju, centroavante, tinha muito jogador, né? Tinha o Wilton, Moscão, tinha o Roberto, o Teco. Se eu for falar, são vários jogadores que passaram ali, né? O Wilton. Então, foram vários momentos, cada ano praticamente, eles montavam um time diferente, né? Quantos anos ficasse ali? Foi 8 anos. 8 anos. Sequência de títulos?
sequência de títulos. A Indil, na verdade, assim que nós começamos, que a inauguração do campo, tudo, né? Que fez um time muito forte, que na época tinha saído o Caco, que era recém saído do Figueirense, começou a jogar com nós, Roberto, irmão do Beto Fuscão, Caco, Edson, e aquele time era muito forte, Fidinha, e eu me lembro que na época que eu joguei com o Caco, nós nunca perdemos uma partida, ficamos mais de anos sem perder, e eu até brincava com ele, dizia, pô, eu acho que eu nunca vou perder uma partida contigo. E realmente, cara, eu não me lembro de ter perdido uma partida com o Caco quando jogou na Indil de Cabeça de Área. Qual era o grande rival da Indil naquela época? Aqui em Biguaçu eram vários. Todos eram rivais, né? Era, e o nível era muito forte. Nós tínhamos um rival muito grande, que era o time do Pescador, que era difícil bater, difícil ganhar de lá, difícil ganhar aqui, né? Que tinha excelentes jogadores, né? Tinha Gorinho, Gilmar, o Juscelio no gol, que era um excelente goleiro, né? O nosso goleiro era muito bom também, que era o Jair Gancheiro, né? Era do nível do Borba. O Borba para mim foi um dos melhores que eu vi agarrar aqui, né? E o Juscelio era impressionante. O Juscelio também teve um Tiradentes de Jucas comigo, jogou a segunda divisão profissional comigo. E era um goleiro que chamou tanta atenção que vários times da primeira queriam, né? Que ele jogasse. E Pretinho também era muito. Então eram vários jogadores, né? Nós tínhamos fundos, meu Deus do céu, era Bac, um excelente time, né? Para ganhar o Bac era muito difícil, né? Zezé, aquela turma toda. Mas foi uma época boa. Raimundo era acima da média, né? Chutava, batia muito bem na bola, né? Aquele pezinho esquerdo dele pequenininho mesmo, chutava muito. Tu reconhece que o povo biguaçuense fala que por muitos anos tu fosse o grande jogador do futebol biguaçuense? Eu na época, né, eu atuava muito bem, né, pela direita, né, fazia aquela correria danada. Eu tinha um lateral direito muito bom, que era o Nazareno, e isso ajuda muito. E sem contar que o nosso meio de campo também me ajudava, né, que eram, imagina, Davi, Tita, Edson, esses caras Só jogavam, fera. só fera, né? Aí pegava um baque, imagina, eu pegava um baque com Baga, Nelsinho, o Flávio Roberto. Cara, o campeonato era muito difícil mesmo. Então, a Indil, pela estrutura que tinha, conseguia se manter no alto nível. No topo. E depois tivemos também, a Indil participou do campeonato da Grande Florianópolis, né, que pegou... Como se fosse já Interligas. A Interliga, exatamente. Né, que era televisionado e tudo, né? Aí que pegava a Portuguesa era um time muito bom. Aí tinha um Avante, que era impressionante. Imagina, o Avante tinha Raul, Cabeça, Osmari, Balduino. Olha o time. Gagá e Prego na zaga, Bibi lateral esquerdo, lateral direito, se eu não me engano, era o Kleber. Cara, era muito acima da média. Os times, o nível era muito grande. Tinha muita dificuldade, né? Mas foi um ano muito bom. Ô Ney, o pessoal deve saber, o pessoal que conhece futebol, o Ney ele sempre teve como características um drible que é o elástico. E eu presenciei o Ney jogando no Cinquentão aqui em Biguaçu, e torcedores pediam para ele. Os torcedores saíam de casa e falavam, viveu o elástico. Onde surgiu o elástico e como era esse drible? Era difícil de pegar, né, Ney? Era difícil, e por eu, né, várias vezes eu fazia esse tipo de drible e acabaram pegando botaram o apelido de Ney Elástico. Era difícil um jogo que eu não dava elástico. Hoje eles até brincam, o elástico está cansado. Hoje eu estou participando do campeonato de cinquentão, lá no Paula Ramos, de sessentão também. Então eles dizem, o elástico está cansado, mas de vez em quando ainda sai um elástico. Esse dia saiu um elástico pela ponta esquerda, e eu deixei o Rocha e ele fez o gol. Então ele veio me agradecer. Foi uma jogada bem legal. Nesses grandes tempos do futebol amador de Biguaçu, qual foi o jogo inesquecível que, voltando na memória, o Ney recorda assim, com
com muito carinho desse jogo? Um jogo que para mim foi muito difícil, foi foi a decisão, a última decisão que a Indil, eu não sei se foi, não foi a última, foi a primeira vez que nós ganhamos do Pescador, que foi a decisão Pescador e Indil no campo do Baque, que foi 1-0, gol do Tião de cabeça, e aquele jogo foi muito difícil, o time deles era muito bom, Sabiá, tinha na frente um ponta, tinha um mid, ponta esquerda, que era muito acima da média também, né? E tinha um outro jogador que estava no Avaí, que ele até sofreu um acidente nesse jogo, que acabou tendo um pequeno derrame. E ele, na época, ele era uma promessa para o Avaí. E ele acabou parando de jogar futebol. Então foi um jogo que me marcou muito, por esses fatos, né? Ter sido um jogo muito difícil, nós fomos campeão e aconteceu isso com... Eu me esqueci o nome do jogador, mas era fora de série. Um guri muito bom. Ô Ney, também a gente sabe que não só em Biguaçu, mas tu és um dos jogadores que tem mais título aí da Grande Florianópolis, né? Realmente, eu até, acho que há 6, 7 anos atrás, pela federação, nós éramos, o Nena e o Vaninho. Acho que o Vaninho agora já passou nós, né? Porque o Vaninho tem muito mais títulos. Mas nós ganhamos, eu fui campeão em muitos times da Grande Florianópolis. Eu fui campeão no Atlanta da Barra, eu tenho 3 títulos pelo Campeonato da Palhoça. Eu tenho título no Canto do Rio, 2 anos pelo Canto do Rio, Campeonato de Florianópolis. Tem título no Vila, no Campeonato Norte da Ilha, são 3 títulos também lá. Aí são vários títulos na Indil aí, são 3 títulos, 4 títulos na Indil. Tem título, aí tem quarentão, 3 anos, 4 anos aqui pelo Vendaval, não saberia dizer, mas eu acho que é 4 anos pelo Vendaval. Tem campeões no cinquentão catarinense, são 5 títulos, 60 agora são 3 títulos, 60. E, cara, são tantos os times, são tantos títulos que a gente teve aí, e graças a Deus, né, foi muito bom. E agora final final de carreira, estou com 62 anos, ainda estou jogando, estou jogando pelo cinquentão do Paula Ramos, participando lá do Campeonato de Florianópolis. Jogo no sábado à tarde e jogo domingo de manhã pelo 60. Aí geralmente eu jogo só meio tempo no sábado à tarde e domingo de manhã eu jogo o tempo todo pelo 60. E agora nós estamos na semifinal do 60 lá, inclusive hoje tem jogo às 2 horas da tarde. E se nós passarmos, semana que vem é a final, 60. Que e legal. Também já estou inscrito no Campeonato da Palhoça pelo 60, pelo Catarinense, né? Que começa agora dia 26, já tinha a primeira partida. Então, eu estou nessa correria, tentando me cuidar. Eu sou um cara que não bebo, não fumo, tomo uma cervejinha ou outra, muito pouco, né? E tento me cuidar ao máximo. Né? Legal. Ô Ney, nessa época que tu jogasse em alto nível pelos principais aí da Grande Florianópolis, que ganhavam um dinheirinho, uma ajuda de custo, alguma loucura de algum dirigente, alguma história engraçada, algum bicho dobrado? Naquela época até torcedores botavam às vezes um dinheirinho no bolso do atleta depois da final ou depois do gol. Alguma história que tu recorda de algum dirigente ter feito alguma loucura? Cara, tem uma história que eu me recordo. Na época eu trabalhava na Repecor, morava ali em Barreiros, e nós íamos jogar semifinal do Campeonato do Iguaçu. E o Biguá, naquela época, eles estavam precisando empatar com o Indil ou ganhar Indil para poder se classificar para ir para a final. Aí, isso aí não foi numa sexta-feira, o jogo ia ser no domingo de manhã, no domingo à tarde. E foi numa sexta-feira, eu morando ali em Barreiros, ali perto na rua São Pedro, ali em Barreiros. Cara, de repente eu vi um carro parar na frente da minha casa, não sei como é que os caras me descobriram o endereço.
E bateram palma, tudo, era umas 7, 8 horas da noite. Né? Aí eu vi, ô Ney, aí parei ali. Foi uns caras que hoje eu não vou dizer quem foi, né? Eu conheço eles tudo, e eles com certeza estão sabendo de quem que eu estou falando, né? Foram lá me oferecer dinheiro para não jogar esse jogo, porque se eu não jogasse, a chance do empate era maior. A chance do empate era maior, eu até ganhei em 1000. Eu digo, pô, mas aí eu acabei, até falei para a turma no vestiário, pela proposta que me fizeram, e acabei jogando e nós ganhamos o jogo de 2-0. Então foi muito interessante essa situação, né? Uma coisa inusitada, né? Mas aconteceu, me oferecer dinheiro, na época eu não me lembro quanto é que foi, mas era um dinheiro bom. Mas eu acabei não aceitando, porque já pensei se eu aceito, depois isso ia ficar mal pro teu lado. Ia ficar muito mal pro meu lado. Ney, foi engraçado. Hoje no amador ou no futebol profissional, algum jogador que te faz lembrar o teu tempo, algum jogador que tu enxerga que é parecido com as tuas características? Olha, eu joguei na 2ª divisão profissional pelo Tiradentes Tijucas e tinha um jogador assim que me chamava muita atenção, que era o Marcelo, meia esquerda, que era impressionante, que na época jogava na Usado, jogou no Comercial, e era muito acima da média. Batia bem na bola, me pifava direto na cara do gol, assim, jogar de ponta direita, ele muito excelente jogador. E aqui na Grande Florianópolis, aqui, jogadores que eu joguei, que me impressionaram assim, era o Gildo da Portuguesa, o Gildo que jogou comigo, foi campeão na Indil comigo, tá? Foi campeão no Canto do Rio comigo, foi campeão no Vila também, 12 ou 13 anos comigo lá. O Tita, que era impressionante, era uma força física, passe bom, chutava bem fora da área, era polivalente, se botasse de meia direita jogava, de cabeça de área jogava, na zaga jogava. Foi um jogador assim que me impressionou, né? Que era muito bom jogador. Edson, que teve no Figueirense, era o 10 do Figueirense, né? Saiu, foi trabalhar na Eletrosul, veio para o Figueirense, veio para Indil muito novo, era um craque de bola, né? Chutava muito bem fora da área, uma inteligência que era impressionante. Então foram vários jogadores que jogaram comigo assim que é até difícil né, mencionar o nome, porque eu vou acabar esquecendo de jogadores que jogaram comigo, mas esses jogadores, assim que Davi, cabeça de área, que era impressionante, né? Então são jogadores assim que eram acima da média. Nelson, que saiu do Avaí, jogamos juntos, tivemos nos fundos, tivemos no Catarinense, tudo, batia na bola, que era impressionante, até hoje, né? Viu o Nelson bater na bola, é impressionante, chutava de fora com uma precisão que era incrível. Hoje, tu enxergas o futebol da Grande Florianópolis, até mesmo de Biguaçu, com menos craques do que naquela tua época tinha mais bons jogadores do que na época de hoje? E uma pergunta seguida, tu enxergas que esses campeonatos de 50 e 60 ajudam a valorizar os jogadores do passado, que muitos acabam sendo esquecidos pelo tempo? Sim, isso é um fato, né? Hoje, antes, o campeonato amador ele era patrocinado, o investimento era maior, né? No profissional não se ganhava tão bem como se ganha hoje. E como tinha vários campos de futebol, cada bairro, né? Cada bairro tinha 2, 3 campos de futebol. Respirava muito esse tipo de situação, né? Muito campeonato. Então os campeonatos eram mais fortes. Os empresários da região, eles investiam, né? Eu vi que eu joguei na Elimos, à época, para disputar o campeonato da Grande Florianópolis. Então o investimento era... Elimos pagava todo mundo. Eu ganhei uma casa para jogar futebol. Eu ganhei uma casa, a minha casa tem 90 metros quadrados, quase 100 metros quadrados. Eu ganhei uma casa jogando um contrato que eu fiz em Canelinha, para jogar o Campeonato do Vale, que era Tijuca, São João Batista, Canelinha, Major Gessino e Nova Treta. Era um campeonato que lá os empresários investiam muito também, né? Que era a USAT, investia muito dinheiro, a Leonel Pereira, que foi essa que me deu a casa na época para
para jogar futebol. Eu levei o Jorginho, que era o lateral direito aqui, que era muito bom jogador, acabou ganhando um carro, ganhou um Fusca na época, Olha assinar só. contrato, olha só que loucura. Tinha o Kido, que conseguiu fazer uma casa para ele lá no Campeche, jogou lá também. O Jorge Lopes também ganhou uma casa para jogar. Então, para tu ver o nível do campeonatos amadores, entendeu? Aqui na Grande Florianópolis se investia muito dinheiro. O time da Elimes pagava todo mundo, a Envio, pagava diversos jogadores. O BAC, eu joguei no BAC recebendo uma grana que eu me lembro que o dono do Vitória Regia que me pagava, na época ele dizia assim, pô, eu pago para ti o que eu não pago para um funcionário meu ali no restaurante. Então, pô, era uma coisa que às vezes era até chato, né? O jogo? Mas não, eles pagavam por... Para assinar? Não, pagavam para assinar, olha, só que loucura, eles pagavam para assinar, ainda pagavam uma certa quantia para o jogo. Todo jogo o cara recebia um envelope, né? Então, então era muito diferenciado para o dia de hoje. Hoje, dia de hoje acabou-se os campos dos bairros, foram muitos os campos que acabou, né? O investimento, né? Os empresários correram, então tu não consegue ter um nível daquele, né? Hoje tem muita opção, a gurizada hoje não está dentro do futebol como estava antigamente, né? Então, eu acho que o campeonato antigamente era bem mais forte. Agora eu quero ver tu sair dessa pergunta aqui. Nessas andanças no mundo da bola, quem era o marcador que parava o Ney da Indil, que tu dizia assim, pô, esse cara aqui é chato. Chato porque chega junto e ganha bola de ti. Tem algum que conseguia? Cara, teve muitos jogadores, teve muito lateral direito, lateral esquerdo que me marcava, que era muito difícil passar. Tinha um lateral que jogava pela direita, era engraçado. Quando eu joguei no América do Barreiro, eu tinha dificuldade, porque nós íamos jogar contra o Saldanha, aí o Saldanha tem um time excelente, né? Aí eles tiravam o Carran de cabeça de área, que jogava de cabeça de área, e botavam lateral esquerdo para marcar. Então era uma dificuldade desgraçada, o Carran tinha um vigor físico danado, né? Eu tive um lateral, acontecia isso também no BAC, que ia jogar contra o BAC, eles tiravam o Betinho, que era lateral direito, e botavam o Betinho para a lateral esquerda para me marcar. O Betinho foi um dos melhores laterais que teve aí disparado. O Coutinho, que hoje trabalha na Casana, vocês conhecem, foi lateral assim, que era impressionante, né? Mas tinha um Pedrinho, que jogava ali em Barreiras, do Bandeirante, jogou no time do Barreiras, jogou no Bandeirante, lateral esquerdo também, que era desgraçado, pegava, chegava junto, mas foram vários, mas deixa eu ver se eu me lembro de outro assim que era muito difícil passar. O Edinho, do Pescador, cara, o Edinho, ele marcava bem e sabia jogar. Pô, e era a ala esquerda, o Pescador dá muito trabalho, que era o Mi pela ponta esquerda e o Edinho marcando. Ah, cara, o Edinho marcava muito bem, cara. E deixa eu ver o outro também, que por último. Mas o resto eu acho que deu para mim passar e brincar. Boa tarde, Paulo Baga. Boa tarde, Ney, tudo bem? Vim aqui desejar um grande abraço aí para o Ney e para você também, Paulo Baga, e dizer que o Ney, a gente se criou junto lá na Coloninha e é um belíssimo jogador, ponta direita nato, né? Aquele ponta direita das antigas. Sabia driblar, sabia cruzar, fazia muito gol, muita velocidade, muita força física. Um cara que se dedicava muito no futebol, né? Como ele teve a passagem pelo Figueirense, né? Que eu cheguei depois, né? E ele já estava lá no profissional. Então ele é um grande atleta, né? E que jogamos juntos na Indil, pouco tempo, mas jogamos. Depois ele saiu para jogar em outros times. Eu fiquei ali por mais uns 5 anos. Depois eu fui para o Biguá. Mas eu tenho que desejar a esse grande atleta, grande pessoa, grande homem, Ney, né? Que criamos juntos, conheço todos os irmãos deles. Então, um grande abraço aí para Ney, né? Aqui quem fala é o Bonga. Um grande abraço para você, para toda a tua família, beleza? Para você também, Paulo Baga, tá? Tudo de bom para você.
Tchau. Ney, faltou ali tu responder se no futebol da atualidade tem algum jogador que te faz recordar os teus tempos, aquele jogador que tu fala assim, pô, parece comigo jogando. Tem algum? Ó, um jogador que apesar de um atacante que eu vejo que, que fazia a mesma coisa que eu fazia naquela época, é o Vaninho. Eu acho impressionante. E eu acho que ele era melhor que eu, que ele finalizava melhor. Eu já não finalizava tanto, eu arrumava mais para o centroavante. Dificilmente o centroavante que jogava comigo e não era artilheiro. Tá? Foram vários. Então, e o Vaninha me chama a atenção por isso. O drible dele, ele desequilibrava, né, que eu fazia muito tempo na época, tudo. Então, o Vaninho, tinha o Jailson do Palmeiras, do Roçado também, era um excelente. Jogava pela direita, atacante assim. Isso teve vários atacantes assim que naquela época, que hoje, que a gente olhando assim, né, a gente vê que era muito acima da média. Mas era o Raimundo também, né? Mas hoje, na atualidade aqui, o Vaninho, que ainda está nativo, né? E no futebol profissional que tu assiste na TV? Futebol brasileirão, Série A ali, tem algum que tu olha com carinho e fala assim, pô, esse faz lembrar do meu tempo? Do meu tempo hoje. Não vale Cristiano Ronaldo. Não. Aqui hoje assim, que tem a minha característica, hoje são poucos, porque eu vejo os atacantes, que eles têm medo de partir para cima, eles dominam e tocam para trás. Hoje eu não sei se é as escolinhas que estão ensinando os jogadores que, sei lá, não pode mais driblar, tem que estar tocando toda ela. E eu tinha, às vezes me chamava de amarrador, porque eu prendia, eu tinha essa característica de pegar e ir para cima, pegar e ir para cima. E hoje tu vê muito pouco isso. Tu vê os jogadores pegar, vira de bunda pro marcador e toca para o lado, toca para trás, entendeu? Então é difícil a gente ver um jogador hoje assim que tem a característica de ir para cima, de fazer a diferença. No futebol profissional, tens alguma história engraçada do tempo que vivenciasse? Algum? Eu tenho uma história que era até engraçada. Na época que eu estava nos juniores, né, que eu comecei a participar quando faltava jogador para fazer o coletivo profissional, então eles me chamavam o Edson Eri, chamava o Rodrigo, o Wilton. A gente começava a participar já dos coletivos dos profissionais e na época depois foi ser meu treinador, o Geraldo Damasceno, que até na época eu fui participar da Taça de Prata pelo Figueirense. O Geraldo Damasceno, que ele veio do Paraná, e ele trouxe um Cândido, que era lateral esquerdo, e trouxe um ponta direito que jogava na minha posição, que o Sebinho tinha saído, o Gessinho e o Sebinho tinham saído, aí eu subi profissional, e esse cara, e eu era banco desse cara, e eu tinha 18 anos. Taça de Prata, que hoje é o Campeonato Brasileiro Série B. Hoje é o Campeonato Brasileiro Série B. E o Geraldo Damasceno veio para... Aí eu ia para fazer o coletivo, né? E tinha um ponta direita, esse era o Sérgio Luiz, jogou no Curitiba, jogou no Paraná, jogou em vários times, e era muito bom ponta direita. Jogar pela direita, ele batia na bola, que era impressionante, mas ele não sabia driblar. Tinha a qualidade de tocar para trás, de velocidade. Bater. Não, ele não era veloz, ele era técnico, muito técnico pela direita, cruzava muito bem a bola, tudo. E ele via o driblar no coletivo, né? Via o driblar no campeonato de juniores, tudo, né? Aí ele dizia assim, e ele na época ele foi contratado no futebol catarinense como o maior salário do estado. Foi a maior contratação do estado que o Figueirense fez naquela época, né? O Sérgio Luiz, que jogava de ponta direita. Aí ele olhava para mim, né? Driblando, aí ele chegava para mim, acabava o treino, ele dizia assim, Ney, eu vou te falar uma coisa, se eu sei driblar igual a ti, eu ia ser o melhor jogador do Brasil. Aí eu começava a rir, né? Te conhecia? E tinha o Cândido também, que é um lateral esquerdo, que batia demais, cara. Uma vez no treino, chegou a me quebrar o dente, tive que fazer um implante dentário, uma cotovelada que ele me deu, me quebrou o dente. Então, para tu ver como o nível, até nos treinamentos, era difícil, cara. E como eu driblava muito, os caras paravam na porrada. Mas foi um caso assim bem legal que aconteceu, que eu me lembro. Sabes que hoje no futebol profissional,
pouco se faz coletivo, né? E eu acho isso uma grande falha dos treinadores, que é no coletivo que tu faz o atacante ganhar confiança, que tu prepara as substituições, que tu força o teu lateral a bater melhor na bola. Tu enxerga dessa maneira também? Exatamente. Na época de Figueirense, a gente fazia 2 a 3 coletivos por semana. Então, a gente tinha um período que nós treinávamos das 9 ao meio-dia, todos os dias. Depois se apresentava das 4 e ia até as 6 horas da tarde. Aí muitas vezes jantava lá tudo, depois ia para casa. Como eu morava ali na colonia, só descia o morro e depois subia. Mas era o coletivo, só se chovesse muito naquela semana, no mínimo 2 coletivos, mesmo tendo os jogos nas quarta-feiras e no domingo. Então, mas sempre tinha coletivo. E o coletivo, como tu falou, ajudava o treinador ver, tirar as falhas, né? Principalmente, né, nos cruzamentos na área, de zagueiro, a gente treinava muito isso. O cruzamento ia no fundo, cruzava, porque nos coletivos que a gente aceitava essa situação, né? Então, eu acho muito importante. Hoje eu acho uma falha. Não fazer, sem dizer que te dá o condicionamento físico. Com certeza. Ô Ney, a gente está chegando na reta final aqui do nosso quadro. Agora responde a pergunta que dá o nome ao nosso quadro. Quem quer falar com o Ney da Indil, quem quer ver por onde anda o Ney da Indil? Hoje eu moro ainda ali em Barreiros, né? Perto da Estácio de Sá, ali na Coronel Américo. E eu participo ainda estou nativa. Estou brincando ainda, estou participando de campeonatos, né? E como eu falei, jogo no Paula Ramos no 50 no sábado e domingo no Paula Ramos no 60. Já está acabando o 60 agora e o 50 ainda vai levar aí uns 2 meses para terminar, né? Nós estamos liderando os 2 campeonatos, tá? Estamos na frente dos 2. Esse time, esse ano eu acho que eu gostaria de ser campeão nos 2, né? Ia ser um privilégio. Nós íamos fazer uma festa muito grande lá no Paula Ramos, tem toda uma estrutura, né? E é um time que está merecendo. E vou participar também do campeonato da Palhoça. E eu estou nessas andanças, se alguém quiser, né, conversar comigo, coisa e tal, é só entrar em contato sem problema. Tá bom, nego? Quero te agradecer. Abraço, te agradeço, tá? Eu agradeço pela oportunidade e fico muito feliz por ter participado. Obrigado. E quando eu passei para várias pessoas que eu ia fazer o quadro, não foi uma, nem 2, nem 3 que falaram assim: faz com o Ney da Indil. Então, o pessoal, o biguaçuense reconhece muito o Ney da Indil por serviços prestados para o nosso futebol. Então, fica aqui com uma singela homenagem a ti. Cara, tá bom, amigo? Eu só tenho a agradecer e eu vou te confessar uma coisa. O esporte, eu fui muito amigo no esporte. Muito amigo. Principalmente aqui em Biguaçu. Onde eu chego, cara, todo mundo me abraça. Então isso é muito importante. E é uma pena que hoje não está tendo essa continuidade, né? Porque o esporte faz isso. O esporte ele faz muita amizade, faz muito. E não tem coisa melhor para o ser humano do que ter amigos, né? Isso é muito importante. Te agradeço muito pela oportunidade e eu tenho certeza que esse quadro vai ser muito. Vai alcançar grandes jogadores. Grandes jogadores. E, pô, e vale a pena. Te agradeço por ser o pioneiro, tá bom? Obrigado, querido. Obrigado. Querido. Pessoal, você manda seu comentário aí embaixo. Qual jogador você quer que eu entreviste aqui no Por Onde Anda? Obrigado a todos vocês que vão ficar agora com fotos que o Ney da Indil nos encaminhou. E a trilha sonora também foi ele que escolheu. Muito obrigado e até a próxima. I'm dreaming very much of our tomorrow, and I am thinking very much of our today, and I don't have no time to think of sorrow, for I love you as I've always done before. I know everybody wants to know our story.